Eu quero cumprimentar a todos os diletos internautas, todos os caríssimos irmãos e amigos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e desejo que a bendita e célica paz do Senhor Deus possa repousar nos vossos corações. E a paz de Deus, que ela excede todo o entendimento, a mesma guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pois bem, eu quero compartilhar com todos vocês uma palavra de Deus. E para tanto, eu estou com a Bíblia aberta aqui na minha frente, no livro do evangelista João, no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, está escrito assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Queridos amigos, este evangelho, segundo escreveu o evangelista João, este apóstolo chamado João, também chamado apóstolo do amor, ele foi o último dos apóstolos a escrever. João escreveu o seu evangelho lá por volta do ano 85 em diante, mais ou menos, já pendendo para o ano 90 da nossa era cristã. Foi que o João, o apóstolo João, o evangelista João, escreveu este evangelho. E ele diz que no princípio era o verbo, isto é, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esta palavra, meus queridos, este verbo divino, este verbo divinal é o próprio Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo quanto há nos céus, tudo quanto há na terra, tudo quanto há nos oceanos, nos mares, nos rios, nos riachos, tudo quanto há foi feito por intermédio de Jesus. Jesus, ele é desde o princípio. Jesus, ele não foi criado. Jesus, ele sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram.
O Pai não foi criado, o Filho não foi criado e o Espírito Santo também não foi criado. É desde o princípio, o Pai sempre existiu, Jesus sempre existiu e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sempre existiu. E tudo quanto há foi feito por intermédio de Jesus. Nada do que nós visualizamos a olhos nus, tudo quanto visualizamos foi feito por Jesus. E aquilo que nós não visualizamos também foi feito por Jesus. Os anjos foram criados por Jesus. Jesus estava presente na criação dos anjos, dos serafins, dos querubins, de toda a ordem angelical. Jesus estava presente na criação destes anjos. Os anjos, até os próprios anjos caídos, isto é, os anjos que se rebelaram, os anjos que aderiram àquela rebelião que houve nos céus, numa tentativa de um golpe nos céus, aqueles próprios anjos foram também criados por Jesus. Jesus estava presente quando estes seres angelicais foram criados. Tudo quanto há, Jesus estava presente na criação de todas as coisas. Jesus, ele é o verbo divino. Jesus é a palavra, é o verbo divinal. E este verbo estava com Deus e este verbo era Deus. Jesus, ele estava com Deus, Jesus era Deus, Jesus é Deus e Jesus será Deus eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Louvado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Os atributos inerentes ao eterno Senhor Deus também são atribuídos, estes mesmos atributos pertencentes ao Pai das luzes, também pertencem a Jesus e ao Espírito Santo. Há uma listagem de 16 atributos, sendo que 8 destes 16 atributos são da inteireza e exclusividade do Senhor Deus. São da inteireza e exclusividade de Jesus e do Espírito Santo. E há uma outra lista de atributos, os outros 8 atributos, que é chamado de atributos morais ou atributos comunicáveis, isto é, que Deus comunica com os seres humanos. Louvado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Mas tem atributos que pertencem unicamente e exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por exemplo, presciência, onisciência, onipresença, são atributos que pertencem à exclusividade, que são exclusivos, ou melhor dizendo, do eterno Pai Celestial. São atributos que são exclusivos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus, é Jesus. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E este Verbo, ele se fez carne, veio e habitou entre nós.
Jesus, ele veio e habitou entre nós. Ele nasceu de uma virgem e habitou entre os homens. Viveu por um espaço de 33 anos e meio aqui nesta terra. Ele passou por agruras na finaleira do seu ministério e passou pela cruz, pelo processo da cruz, feneceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus e intercede por nós. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Queridos, e esse Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Salvador do mundo, Jesus é o único Salvador, é o único que pode salvar o homem da maldição e condenação do pecado. É só Jesus que pode salvar. Não há um outro salvação, não há um outro Salvador, o melhor dizendo. Só Jesus é o Salvador. Jesus é o legítimo Salvador. Jesus é o autêntico, o genuíno e o verdadeiro Salvador do mundo. Não há salvação a não ser através da pessoa de Jesus. Só Jesus salva. Ele é o meu Salvador. Ele é o teu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Eu arremato aqui esta mensagem. E anelantemente digo-vos, creio piamente e rogo, desejo que esta mensagem ache guarida no teu coração e a mesma possa ficar alojada no teu âmago, no teu coração, e que Jesus venha te salvar. Mas tem que partir de você. Você precisa aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador. E ele vai te receber e vai te salvar. Vai mudar o curso da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu arremato aqui, mas antes, porém, vou fazer uma breve oração para o arremate da mensagem. Soberano e eterno Deus, magnânimo e poderoso Pai Celeste que estás nos céus, eu quero interceder por todas as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir esta mensagem, e que a mesma possa fazer guarida em seus corações, e que esta mensagem possa fazer com que todas estas pessoas venham optar por Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador, para que sejam salvas por Jesus. Esta é a minha oração, Pai Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém.